Olá, juniores! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Júlia. Estou aqui morrendo de saudades das nossas aulas, dos nossos encontros e desejando que tudo isso passe logo para a gente poder voltar a adorar a Deus em comunhão, juntos, né? Animados, brincando juntos. É muito legal ver a carinha de cada um de vocês, né? Durante as aulas. É muito legal a interação, as perguntas, as curiosidades, né? As brincadeiras. Então, assim, tô morrendo de saudade. Espero que vocês estejam bem e desejo desde já que Deus abençoe vocês infinitamente. Bom, tô muito feliz de poder estar aqui hoje conversando com vocês e a gente vai ter um assunto muito interessante para falar hoje. Mas antes eu quero convidar vocês à oração. Então fechem seus olhos, vamos orar e vamos falar com Deus para iniciar a nossa escola bíblica. Deus amado, Pai querido, obrigada porque em todo tempo o Senhor é bom. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada porque o Senhor está acima de tudo e todos, inclusive acima dessa pandemia, de toda essa situação, Senhor, que estamos vivendo. Pai, nós pedimos a Ti que tudo isso passe logo, que em breve possamos estar todos juntos, celebrando a Ti em comunhão. Peço que Deus, que o Senhor possa estar abençoando as nossas vidas, a nossa aula, e colocamos as nossas famílias em Tuas mãos, colocamos a semana que se iniciará diante de Ti e pedimos, ó Deus, a Tua bênção sobre toda a terra, em nome de Jesus. Amém. E aí, animados para a nossa aula de hoje? Bom, vamos lá. O tema da aula de hoje é arrogância. Sim, a arrogância. Vocês sabem o que significa essa palavra? Já ouviram alguém falando? Ah, como fulano é arrogante. Nossa, como ciclano é arrogante. Nossa, fulano tem uma arrogância imensa. Já ouviram essas expressões? Algum de vocês sabe o que é realmente o significado da palavra arrogância? Bom, eu vou falar para vocês o significado e depois eu vou dar uns exemplos antes da gente entrar no texto bíblico. Eu procurei no dicionário e fala que arrogância é ato ou efeito de arrogar, de atribuir a si próprio um benefício, um direito ou um poder. Prepotência, atitude de quem se sente superior aos demais, ou da pessoa que assume um comportamento prepotente desprezando os outros. Ousadia, mas não é aquela ousadia boa no sentido de coragem não, tá? É uma ousadia ruim. Ousadia, comportamento insolente, atrevido, ação desrespeitosa. Então, é isso. E a palavra arrogância vem do latim arrogantia, não sei como pronuncia, mas é isso. Então, esse é o significado de arrogância. Vou dar um exemplo, assim, do dia a dia. Quem tem aquele colega na sala de aula, aquele amigo, aquele primo, que acha que é melhor que todo mundo. Nossa, eu sou melhor do que você porque eu tenho um PlayStation 22. Sabe? Ah, eu sou melhor do que todo mundo porque só eu que tiro só 10 em todas as provas. Nossa, eu sou melhor que todo mundo porque o meu pai trabalha na televisão. Ai, eu sou melhor do que todo mundo porque eu tenho mais dinheiro. Ai, eu sou melhor que todo mundo porque eu sou mais inteligente. Ai, eu sou melhor do que você na hora de jogar a dedanha porque eu penso mais rápido do que você em todas as respostas e dou stop primeiro. Tudo isso são exemplos de arrogância. Uma pessoa arrogante, ela se acha superior aos outros e, portanto, ela acha que deve ser tratada de forma melhor do que os outros. E isso é verdade? Não. Existe alguém melhor do que alguém? Não. Diante de Deus, nós somos todos iguais. Nós somos todos feitos da mesma matéria-prima. Nós somos todos feitos de carne e osso. Nós somos todos iguais. Então, ninguém é melhor do que ninguém. Tá? Vamos começar abrindo a Bíblia em 2 Reis, no capítulo 5, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 15, parte A, tá bom? Então vamos lá, abre sua Bíblia, eu vou te dar uns segundinhos, tá? Para você abrir sua Bíblia, 2 Reis, lá no Antigo Testamento, tá bom?
Vamos lá. E depois nós vamos dar uma passeadinha ainda por outros lugares da Bíblia. Beleza? Abriu? Então vamos. 2 Reis, capítulo 5. A cura da lepra de Naamã. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou suas vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder a vida ou a morte? Por que este homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, e moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhor do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas diz que se lave e será purificado. Assim, desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão Israel. Então vamos lá. Vamos aqui falar sobre Naamã. Naamã, ele era o comandante do exército da Síria. Então ele era o manda-chuva, ele era corajoso, ele era respeitado pelos homens, pelas autoridades. Ele era um cara importante. Ele era um cara assim, entendeu? Importante mesmo, uma celebridade quase, sabe? E aí, quando a Síria tinha atacado Israel e tinha levado algumas pessoas cativas, uma dessas pessoas foi uma menina. Bom, e essa menina, o que ela havia aprendido em Israel, na sua terra, sobre Deus, ela guardou no coração e levou com ela, para a Síria. E aí, ela sabia que na terra dela tinha um profeta, tinha um homem de Deus, ao qual o Senhor usava para curar as pessoas. Aí essa menina foi e falou para sua senhora, para sua dona, olha, o meu senhor, o seu marido, meu patrão podia tanto ir lá na minha terra, em Israel, porque lá ele seria curado, lá tem um profeta. E aí ela foi, falou isso com Naamã, a esposa dele falou isso com Naamã, e ele foi e pediu ao rei que o liberasse para ir para as terras, de Israel, e que o enviasse, para lá, para ele poder ser curado, porque ele tinha lepra. E lepra, a pessoa podia ser a celebridade que fosse, a pessoa mais importante do mundo. Lepra era uma doença que fazia todo mundo, de certa forma, ter medo de ficar perto dela, porque era uma doença que era uma doença muito, muito feia. Hoje em dia já tem cura para ela, mas era uma doença muito complicada e feia de se ver, porque ela ia
esbranquiçando a pele, ela ia apodrecendo a carne. E então as pessoas tinham medo de estar perto de pessoas com lepra. Tanto que na antiguidade, né, nesses tempos aqui, as pessoas que tinham lepra, geralmente, elas ficavam isoladas, né? Aqui não fala se era o caso de Naamã, mas acredito eu que não. Mas enfim, então quando Naamã passou a saber dessa notícia de que em Israel havia alguém que poderia curá-lo, livrá-lo desse problema, dessa doença, ele quis ir para lá. E aí, né, essa menina, por isso que é importante nós, como filhos de Deus, falarmos do amor dele, porque às vezes uma palavra nossa, que pode mudar a história de uma pessoa, assim como a palavra dela. Uma palavra nossa de levar o amor de Deus, uma palavra nossa falando acerca de quem Deus pode ser um instrumento de Deus para transformar a vida de uma pessoa. Então aquilo que aquela menina falou, né, aquela menina que tinha fé em Deus, aquela menina que poderia simplesmente ter se calado, mas ela falou, aquilo foi usado para cura, né, de Naamã e para a glória de Deus. Olha que bênção, né? Então Naamã, que era lá o poderoso chefão, foi para Israel. O rei de Israel não entendeu nada, ainda ficou desesperado, achando que o rei da Síria queria arrumar a confusão, queria a partir dali criar uma guerra, porque ele falou, como que eu vou curar alguém, né? Quem sou eu para curar alguém? Só que Eliseu ficou sabendo disso e falou com o rei de Israel, olha, rei, fale para ele para vir até mim e ele saberá que há um profeta em Israel. Então Naamã foi e quando ele chegou lá, ele estava esperando ser recebido como uma celebridade. Então, ele estava esperando quase que um tapete vermelho do Oscar, né? Ele estava esperando ser recebido como uma pessoa especial. E simplesmente Eliseu mandou um de seus servos ir lá fora até ele falar com ele o que era para ele fazer. Ó, Naamã, o negócio é o seguinte. Eliseu mandou eu te falar que você vai ter que ir no rio e vai ter que mergulhar 7 vezes. Naamã ficou, nossa, super bravo. Ele ficou pra morrer, assim, de raiva. Como assim? Como assim? Quem é este homem para falar isso? Para não ser capaz de vir aqui me receber, invocar o seu Deus aqui diante de mim e tocar aonde está a enfermidade e me fazer curado? Como assim ele manda vir entrar no rio da terra dele, sendo que na minha terra tem rios muito melhores? Isso é um absurdo. E ficou muito bravo. E aí, um de seus servos falou com ele, poxa, Naamã, mas se ele te mandasse fazer alguma coisa mais difícil, você não ia fazer? Não, você só vai ter que ir lá e dar uns mergulhos, vai lá pra ser curado. E aí ele foi, né? Mas o que acontece é o seguinte, depois que ele foi, ele fez o que Eliseu disse pra ele fazer, então ele mergulhou 7 vezes. E na 7ª vez ele saiu de lá totalmente curado e restaurado. 0 lepra. Acabou a doença. Cura total. E aí, além da cura, ele ainda percebeu que realmente não existe outro Deus além do Deus de Israel, que é o nosso Deus. Então ele foi até Eliseu, né? E ele falou isso, que fala aqui no versículo 15, na parte A, né? Quando ele fala, agora eu sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Ou seja, ele creu com o coração dele que o nosso Deus, o Deus de Israel, o soberano Senhor, era o único Deus e sempre será o único Deus. E o único que tem poder para fazer tudo, para transformar todas as coisas. Ele é Deus. Bom, agora vamos à questão chave. Por que Naamã ficou tão bravo, tão irritado por não ser recebido como uma celebridade por Eliseu? Porque Naamã era arrogante. Sim, Naamã era arrogante. Muitas vezes
nós agimos com arrogância, muitas vezes até sem perceber. Mas Naamã, por ele ter se destacado, né, por ele ter sido usado por Deus para dar a vitória para o exército da Síria, ele como comandante, né, do exército, ele se sentiu o suprassumo. Então, como ele era muito respeitado e muito admirado na terra dele, ele achava que ele tinha que ser praticamente idolatrado por onde ele passasse. Só que não é assim, porque o único digno de ser adorado é Deus. Se ele conseguiu essa vitória, né, se ele conseguiu ganhar nessa guerra, conseguiu levar a vitória para Israel, foi graças a Deus, que o capacitou, que o usou, que o fortaleceu, né, e que conduziu todas as coisas para que assim ocorresse. O único, então, que pode ser adorado é Deus. Sendo assim, quem somos nós para achar que somos melhores do que alguém, para achar que somos uau, sabe? Porque nada que nós temos vem de nós. Tudo que nós temos vem de Deus. Tudo que nós somos vem de Deus. Então, se você é muito inteligente, foi o Senhor que te fez assim, né? Se você é excelente em matemática, foi o Senhor que te fez assim. Se você consegue pensar nas coisas muito rápido e resolver as coisas muito rápido, foi o Senhor que te fez assim. Se a sua família tem uma condição financeira muito boa, foi graças a Deus que deu essa condição, né? Se você tem o melhor videogame da terra, agradeça ao Senhor, porque tudo vem dele. Se não fosse ele, você não teria nada, eu não teria nada, nós não seríamos nada. Tudo que nós temos e que somos é pela graça e misericórdia de Deus. Portanto, ele é o único digno de ser adorado. Então, sendo assim, a gente não pode, como disse no dicionário, arrogar para nós. Arrogar é trazer, puxar para nós algo que nós não mereçamos, né? Por isso que fala ato e efeito de arrogar para si, ou seja, atribuir para si mesmo um benefício, um direito, um poder. Nós não temos poder, né? E tudo que nós temos, nós por nós mesmos não merecemos nada. Tudo que nós temos é pela misericórdia e graça de Deus. Sendo assim, nós não podemos ter essa prepotência, nós não podemos nos achar superiores, nós não podemos agir assim, porque a gente acaba sendo insolente, atrevido, grosseiro, a gente acaba ferindo as pessoas e principalmente desagradando a Deus. Fora que uma pessoa arrogante é uma pessoa chata, que ninguém quer ter por perto, porque ninguém gosta de, né, ficar perto de pessoas que gostam de menosprezar as outras e se sentir superiores, né? Então, a arrogância é uma coisa muito ruim. A arrogância, ela anda assim, ó, com orgulho. A pessoa que ela é arrogante, ela é orgulhosa. Ela tem orgulho dos feitos dela e das conquistas dela, né? Vamos abrir a nossa Bíblia agora, lá em Provérbios, no capítulo 11 e no versículo 2. Então vamos lá, continuamos ainda no Antigo Testamento. Daqui a pouquinho nós vamos lá pro Novo, para falar mais um pouquinho. Provérbios, capítulo 11, versículo 2 diz: quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Quando vem o orgulho, vem a ruína, vem, sabe? Olha, se Naamã tivesse continuado sendo orgulhoso e falasse: não, eu não vou fazer porque eu sou melhor e porque foi um absurdo Eliseu não ter vindo falar comigo, e eu não vou fazer isso porque na minha terra tem rios muito melhores do que os aqui, ele não teria sido curado. Então, o orgulho, a arrogância, ele puxa para si a destruição. Ele faz a pessoa perder oportunidades maravilhosas. Ele faz a pessoa realmente assim, ir pro fundo do poço, porque a arrogância, o orgulho, né, geram soberba, e essa soberba só faz a pessoa cair, né? E então, no caso, por exemplo, de Naamã, ele teria deixado de ser curado por arrogância. Ainda bem que, né, aquele outro servo dele falou com ele: olha, Naamã, não faz isso não, obedece o Eliseu, faça o que ele falou, porque se ele falou isso, o que te custa fazer, né? Então, quando nós somos presunçosos, orgulhosos,
arrogantes, quando nos achamos superiores, nos achamos melhores do que os outros, mais dignos do que os outros, a gente só puxa para si mesmo, só puxa para nós mesmos aquilo que é ruim, sabe? Porque a gente deixa de viver maravilhosas oportunidades, a gente deixa de experimentar coisas boas, a gente acaba se afastando de Deus, porque isso nos distancia de Deus. A gente acaba nos afastando das pessoas, porque as pessoas não gostam de ter gente assim por perto. Quando a gente é orgulhoso, a gente não aceita ajuda na hora que a gente precisa. E nós todos somos seres humanos e passamos por várias situações na vida. Então nós sempre vamos estar precisando de ajuda em alguma área, sabe? Talvez você é excelente em matemática, mas não é tão bom em português. Então, você tem que ter a humildade de pedir ajuda para quem pode te ajudar, para quem sabe mais do que você. Então, porque se você não pedir, por exemplo, ajuda, você vai se dar mal na prova de português por arrogância. Tá vendo? É por aí. Então, a gente pode ver exemplos da nossa vida hoje em dia. Então, é por isso que a Bíblia fala que quando o orgulho vem, chega a desgraça, a ruína, chega aquilo que é ruim, chega aquilo que é mal, né? Faz a gente perder coisas boas, né? Agora, a sabedoria está com os humildes. Quem tem humildade é sábio e torna-se sábio, porque busca engolir o orgulho, reconhecer que não é nada e que Deus é que pode tudo, e reconhecer que precisa de Deus e precisa do próximo, daquele que pode ajudar em alguma coisa, né? E reconhece que não é melhor do que ninguém em nada e que cada um tem qualidades, cada um tem mais facilidades em coisas e que nós somos diferentes e únicos, mas nunca melhores do que o outro. Então, isso é muito importante. Bom, agora nós vamos abrir a Bíblia no livro de Colossenses. Então vamos lá para o Novo Testamento, livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 2. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Eu estou trazendo esse versículo para mostrar para vocês que essa é uma das formas que a gente pode afastar a arrogância dos nossos corações. Porque muitas vezes, até em pequenas coisas, a gente acaba sendo arrogante sem perceber. Todos nós podemos cair nesse pecado da arrogância. Então, uma forma da gente se afastar da arrogância é mantendo o pensamento nas coisas lá do alto. Porque quando a gente mantém o pensamento em Deus, quando a gente mantém o nosso pensamento no Senhor, a gente entende, a gente compreende que as coisas aqui da terra são passageiras, são transitórias e que o Senhor não nos criou com esse intuito de competir e ser melhor do que os outros. Não nos criou com esse intuito, mas sim nos criou para sermos instrumentos dele, para levar o amor e a paz e a alegria dele, né? E para amarmos uns aos outros, porque o Senhor nos ama de modo igual. Então, ele nos trouxe à terra para espalhar a sua mensagem, a sua luz, e não para afastar os outros pela arrogância. A gente consegue isso mantendo os nossos pensamentos nas coisas do alto, mantendo a nossa mente no que vem de Deus. Porque quando o que vem de Deus preenche o nosso coração, nós não vamos ter muito espaço sobrando para as coisas do mundo. E se não tem espaço para as coisas do mundo, a arrogância, né, esse sentimento assim tão ruim, não tem lugar em nós. E isso é muito importante. E agora, vamos andar só mais um pouquinho aí para frente na Bíblia. Nós vamos abrir em Tiago, no capítulo 4, no versículo 6, que diz: mas ele, o Senhor, né, nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Quando nós agimos com orgulho e com arrogância, sabe, Deus se entristece conosco. Ele nos rejeita, ele não gosta, Deus não gosta disso, de arrogância. Então, quando nós nos afastamos desse orgulho, dessa prepotência, porque a pessoa prepotente, a pessoa arrogante, ela acaba achando por fim que ela é tão melhor que tudo e todos, que ela é autossuficiente, não precisa de nada, inclusive de Deus. Entende? Isso deixa Deus triste.
Então, o Senhor, Ele dá graça, Ele abençoa aqueles que têm um coração humilde, aqueles que reconhecem que precisam do Senhor, que precisam uns dos outros, né? Mas Ele rejeita aquele que é orgulhoso, Ele não gosta do orgulho, Ele não gosta da arrogância. Então, isso é muito importante. Gente, a arrogância, ela vem muitas vezes de forma muito delicada. A gente praticamente nem percebe. Quando vê, já está agindo com arrogância e prepotência. Então, a gente precisa lutar bravamente todos os dias para não sermos arrogantes em nada. Se você tira só nota boa, que bênção, agradeça a Deus e continue se esforçando. Entende? Agora, não pense que você é melhor do que ninguém, porque tudo que nós temos e somos vem do Senhor. E agora, pra gente finalizar, eu quero cantar uma musiquinha aqui pra vocês. Não sei quem conhece, mas quem conhece canta junto. Quem não conhece, vão aprender. Tem até dancinha, hein? Geralmente a gente pode fazer isso cantando. Pode cantar aí com o pessoal da sua casa, né? Então, tipo... Pode cantar, às vezes, você e seu pai, você e sua mãe, você e sua avó, quem tiver aí com você, tá? Ou então todo mundo junto, também dá, viu? E quando a gente se reunir, nós vamos cantar essa musiquinha também. Bom, ela fala assim: eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. Vamos lá de novo, vamos lá, vamos ver se pegaram, hein? Ó. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessar. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos treinando aí essa musiquinha. E lembrar disso. Nós precisamos uns dos outros e, mais do que tudo, nós precisamos de Cristo. Então, nós não podemos ser arrogantes. Até para que as pessoas possam se achegar a nós e para que a gente possa se achegar a elas e poder falar para elas do amor de Deus. Amém? Então, é isso que eu queria falar com vocês. Que os nossos corações sejam humildes. Humildade é uma virtude. Arrogância é um defeito e um pecado. Que a gente pode lutar contra e vencer. Tá bom? Então vamos orar para finalizar? Se você tem algum pedido de oração, coloque diante de Deus agora e vamos estar orando, tá? Pai amado, Deus querido, muito obrigada, Senhor, por essa aula. Nós te agradecemos pelo aprendizado, nós te agradecemos por mais uma manhã, por mais um dia qual o Senhor está conosco. Nós pedimos que nos perdoe, Senhor, se em algum momento agimos com arrogância, e nós pedimos que o Senhor nos transforme e nos ajude a ter um coração humilde, que honra o teu santo e bendito nome. E nós pedimos a ti, Deus, que nos ajude a em todo tempo lembrar, ter consciência de que tudo que nós temos e somos vem de ti e é teu. Então toda a glória é somente a ti. Pai, cada pedido de oração colocamos diante do teu altar neste momento e pedimos a bênção do Senhor sobre cada pedido. Nós pedimos também uma semana abençoada, pedimos que abençoe as nossas famílias e que o Senhor nos use para levar o teu amor para outras vidas, para a tua glória, para o teu louvor. Em nome de Jesus, amém. Então é isso, finalizamos nossa aula. Que Deus abençoe infinitamente vocês, estão morrendo de saudade. Se Deus quiser, em breve a gente se encontra. Beijo e, se cuidem aí, continuem obedecendo os pais, obedecendo os familiares, estudando direitinho, viu? E vamos que vamos, e com coração humilde. Beijo!